Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo, amém? Glórias a Ele. O vídeo anterior, né, que foi colocado aí, eu li Salmos 16 e eu vou fazer alguns vídeos lendo os Salmos, porque nos inspira a entender o quanto que o Senhor é maravilhoso, quanto que Ele é poderoso. E o salmista, né, ele está ali escrevendo muito do que Davi pensava, falava. Era uma intimidade, porque eles tinham o Espírito Santo do Senhor agindo sobre a vida deles. E são palavras proféticas que está falando a respeito do Filho e de um tempo novo, né, que o Senhor tem para o povo dele. Então, o livro de Salmos, ele é inspirador. Ele nos inspira a continuar nesse caminho de fé. Uma fé que vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E hoje o que vai ser colocado aqui vai ser mais para vocês buscarem a compreensão, né, do qual importante é a palavra do Senhor. E que tem que ser estudada. É uma palavra, é um livro para ser estudado, compreendido. Amém? E vou trazer, no que diz respeito à história, alguns fatos que ocorreram para que hoje houvesse pessoas dotadas do conhecimento através da inspiração dada pelo Espírito Santo. Pessoas que são levantadas pelo Criador para redarguir, porque é para isso que veio a palavra do Senhor, para redarguir, para inspirar, para instruir. Então o Senhor usa pessoas, filhos e filhas, com esse propósito, porque já foi dito através da parábola do joio e do trigo, que o joio e o trigo estaria aí até o fim dos tempos, até o dia da colheita. E esse joio e trigo representa a humanidade. Está no mundo, né? Embora os anjos queriam fazer a colheita e retirar todo o joio do meio do trigo, a ordem foi que deixasse. Que no dia, né, que é o dia que eu creio, o dia do Senhor, essa separação será feita. E tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não foi santificado, que não foi renovado na mente, todos aqueles que se mantiveram na impiedade serão caracterizados como joio. Então é muito importante a gente entender. A mensagem de hoje ela é de suma importância para compreender a importância da palavra do Senhor, tá? Vocês já devem ter ouvido falar bastante de Martinho Lutero, um homem que foi levantado pelo Senhor naquela época porque se fazia necessário. Em uma época depois de Nero, né? Porque existiu o Império de Nero, um império hostil, terrível, onde foi feito muitos mártires, né? Muita gente, muito cristão foi perseguido à morte ali nos Coliseus, né? Isso ocorreu no século I, o Império de Nero, até o século III, né? Eu coloquei um vídeo aí falando de Pérgamo, e ali é bem esclarecido a esse respeito. Esse tempo da perseguição, quando o Senhor Yeshua envia a carta fala para João, e João envia a carta ali para o pessoal da igreja em Pérgamo, né? E aquele povo se manteve firme, porque eles estavam com o Espírito, né? Eles estavam com a mente
clara do que era ser cristão perseverante. Então, esse império, ele foi ali, né? Século I, século II, século III. E depois, que não tem como falar aqui de toda a história, aí depois vem esse império de Roma. O que, resumindo aqui, tá? Vocês assistem lá o vídeo, é bem mais interessante, eu coloquei bem mais detalhado a esse respeito, dessas perseguições. Mas quando vem o Império de Roma, esse império é o pior de todos. E é interessante que vocês estejam convencidos de que isso já havia sido profetizado lá atrás, quando fizeram ali a estátua de Nabucodonosor. A estátua, ela estava falando de impérios. Apesar de exaltar Nabucodonosor, que era a cabeça, ali estava o primeiro dos maiores dos impérios que viriam depois dele, porque o dele foi de fato grandioso, então ele era a cabeça. E nisso veio, né, formulando outros impérios que caracterizam perseguição, idolatria a todo vapor, porque as pessoas eram condicionadas às suas divindades, a prestarem os cultos às suas divindades pagãs. E aí a Bíblia vai estar alinhando a história, né? É muito interessante porque quando o Senhor chama, eu preciso voltar lá para chegar até Martinho Lutero. Quando o Senhor chama os discípulos, era com propósito para que eles levassem a mensagem do reino, que o reino já era vindo, e que eles precisavam se arrepender dos pecados. Porque o ser humano, ele no seu dia a dia, ele é condicionado a pecar, a falhar, isso desde do Éden, né? Por conta da desobediência. Então, quando não se está na direção do eterno e pós-Yeshua, na direção do caminho, que é Yeshua, está em desobediência. Então, o conceito era esse. Leva a mensagem do reino e ensina o povo que eles precisam se arrepender. Agora é um novo tempo e eles precisam estar ajustados a esse tempo. Amém? É muita coisa na minha cabeça, tá? Eu vou aqui focar. Vocês vão ouvir bastante barulho, gente, porque hoje parece que o povo tá tudo em festa, né? Aí assim, o Senhor chama Paulo com o grande propósito que seria dele até o fim dos tempos, que é trazer a mensagem do reino, mas aprofundando no entendimento da palavra, de cada sentido dela de forma espiritual. Isso impactaria o povo de tal modo que eles deixariam para trás os conceitos, eles entenderiam que agora esse novo mundo ao qual é estreito e precisariam se ajustar, era de uma responsabilidade individual. É isso que eu estou colocando aí desde o primeiro vídeo. O propósito na minha vida é inteiramente do Pai, louvado e agradecido seja Ele e o Filho. Então, Paulo, ele teve que se desvencilhar, né? Tem muitos vídeos aí falando a respeito do ministério de Paulo. O apóstolo, ele teve que se desvencilhar de muitos conceitos que honrava ao homem, honrava as divindades de forma muito sutil. E aí é onde que nasce um ponto muito importante, vocês precisam focar bem nisso, que essas sutilezas de divindades, de solenidades, de direcionamento de culto, ele é o mais perigoso de todos. Aí voltemos lá para a estátua de Nabucodonosor, que é o nosso templo, onde está ali alinhado o barro e o ferro, amém? Então está impregrinado. Aí tem outras palavras no Evangelho que vai
reforçar isso, que é a questão do joio e do trigo que eu coloquei aí. Tá alinhado no mundo, tá misturado, tá se tratando de pessoas. Não era propriamente uma estátua, um império em si, mas a história tá colocando pessoas no geral. Porque nós, no nosso tempo, teríamos capacidade de compreender tudo isso com a leitura bíblica e com a ministração do Espírito Santo. E para eu não sair do foco, vocês entendam como que a maquinação do coração desse último império é maldoso inteiramente. Porque e é necessário que busque conhecimento para testificar do que eu estou falando é verdadeiro. Então o apóstolo Paulo ele foi levantado com esse propósito grandioso de levar a mensagem de graça, porque ele recebeu de graça. O conceito depois mudou, tá? Porém, o propósito do Senhor não muda, ele é o mesmo. Assim como o apóstolo Paulo, muitos foram levantados através da revelação, porque o livro, a Bíblia, depois de muito tempo, né, que a gente foi tê-la em mãos e mudado nomes, mas o que ela tem, o que ela nos trouxe, é suficiente para nos santificar, para redarguir, para nos orientar, de tal modo que recebemos o batismo do Espírito Santo e tudo nos torna claro. Esse é o propósito. Através do Espírito Santo, nos tornamos um diferencial na terra. Somente aí. Mesmo com a Bíblia lida de Gênesis a Apocalipse, não compreendida de modo espiritual, que precisa do Espírito Santo, vai ocorrer o que ocorreu aí em várias gerações. Bem, aí é onde que entra Lutero. Lutero fazia parte ali, né, dos conceitos papal. Ele foi estudar para se tornar um deles, né? Só que o Senhor abriu o olho com o propósito de que hoje, né, possamos falar dele, porque é maravilhoso a gente reconhecer os guerreiros que se levantaram aí no caminho através do Senhor. Então, Martinho Lutero, ali no século XVI, foi onde que surgiu o protestantismo, né? E ele, vendo ali como um estudante, né? Ele vendo que todos aqueles conceitos pelo o papado, por esse último reino aí, do ferro e do barro junto, ele seria muito perigoso, porque ele conheceu o Evangelho, ele conheceu o livro dos profetas, o Senhor abriu a mente dele e viu que era um caminho diferente do que o Senhor assim pretende, né? Então, por Martinho Lutero, em 1517, na Alemanha, foi-se criado o protestantismo. Daí então vieram outros e outros e outros e outros que foram libertos. Essa é vamos dizer assim, o poder da informação verbalizada, né? Direta. Isso é muito poderoso. Então, por conta desses, o Evangelho ele se expandiu. E aí, quando a gente vai procurar conhecer o início da formação das religiões, das congregações de hoje, vamos ver que as intenções foram boas, de fato. Existem até muitos filmes aí que fala, como da Batista, tem a Adventista do Sétimo Dia, aqui que a gente conhecemos, né? Essas mais antigas. E tem o catolicismo, que é predominante, porque é muito fácil para uma pessoa falar, eu sou católico, para se desvencilhar de uma culpa por não ser um cristão.
ainda, né? As pessoas hoje elas denominam tal entidade porque elas entendem que, mesmo que elas não sejam católicas praticantes, se elas não são evangélicas, se elas não têm uma outra entidade, elas se colocam como nasci em berço de católico, né, cristão. Eu poderia falar muito disso, mas o foco não é esse propriamente, tá? Então, o que que acontece? Martinho Lutero, ele traz conhecido, porque eu creio que foi da parte do Senhor, 95 teses. Teses essas que contradiziam ali a questão das indulgências, questão de direcionamento papal, de como que as coisas deveriam ocorrer. Não vou explorar muito disso, porque isso é algo muito fácil de ter conhecimento. E aí, o que ocorre é que Martinho Lutero entendeu o que a palavra estava falando, o que o Evangelho estava nos instruindo, né? E não tinha nada a ver, não estava alinhado com o regimento papal, né? E foi muito interessante porque a partir daí houve o protestantismo, mas o que ocorreu depois é onde que a gente precisa estar mais focado, né? E eu vou colocar aqui alguns pontos que é muito interessante antes de ler Salmos 10, antes de ler o livro de Provérbios. Porque a gente precisa entender que o que nós temos hoje é a palavra, né? Louvado seja o Senhor, e o tempo. E esse tempo, ele tem data, né? Diante do Senhor, marcada para que haja essa colheita do joio e do trigo, retirando, separando, né? Onde o destino de ambos são contraditórios, ou seja, não é o mesmo, né? E precisamos ser trigo, não joio. Precisamos estar muito bem estruturado na nossa fé através da instrução da palavra do Senhor. Vocês conhecem certamente pelo menos uma, isso é impossível a não ser que seja uma pessoa muito, muito jovem, mas vocês conhecem catedrais. Vocês já devem ter entrado em catedrais grandes para ver como que elas foram construídas, algo assim incrível, né? Uma arquitetura incrível. Algumas com portas muito longas, né? E a gente acaba que fica questionando, isso é feito realmente para um ser humano normal de 2 metros, até 2 metros de altura, até 1,90 m? Não, né? Então tem muita história aí. A questão aqui é como que foi construída essas catedrais. Vamos dizer aí que eles tiveram mais pudor do que os que eram para ser protestantes hoje, que são os evangélicos. Cada catedral ela foi feita com propósito, porque eles exploram muito a questão vibracional. Então isso não é humanamente, simplesmente humano, né? A questão vibracional, ela é muito importante. E quando você percebe, quando você tem o olhar de Lutero, vamos dizer assim, o olhar do apóstolo Paulo, e percebe que isso não glorifica o Senhor, não glorifica o Filho, não exalta a palavra de Deus, então fica meio cabreiro, né? Fica confuso, claro, para quem busca mais conhecimento aprofundado e sabe que isso não rende glórias ao Senhor. E como é que nós sabemos disso? Quando vai se conhecendo a história, né? A própria história da humanidade, ela é sangrenta, porque ela tem muito registro de perseguições, de escravidão,
dessa coisa dos jesuítas forçarem, né, um outro idioma para que as pessoas perdessem, tanto os afro como indígenas, a sua essência na questão de cultura, de língua. Aos indígenas nem tanto, glória a Deus, porque hoje, principalmente o Brasil, nós temos muitas tribos indígenas, né? Com diversas línguas. Já a questão afro, realmente eles conseguiram mudar isso daí. A nossa consciência não é de falar outros idiomas, como na África, né? Eles falam vários idiomas. No Brasil falamos apenas português, e se queremos nos aprofundar em outra, temos que estudar. O objetivo não era só apagar a origem linguística, não. O objetivo era distanciar as pessoas para que elas fossem condicionadas a um regimento papal, a um entendimento daquilo que eles querem que entendamos, para que a gente não evolua no conhecimento e não seja liberto. Resumindo, é isso, tá? Então aí você olha para o mundo hoje, em especial as Américas, em especial o Brasil, o que se tornou no que diz respeito à religiosidade, o número de congregações, o porquê de tantas divisões, porque tudo isso se resume na questão de divisão. A palavra é uma, o Espírito é um, o Salvador é um, então por quê, né? Aí se explica por que as pessoas aceitaram tão pacificamente e elas fazem parte disso. Porque elas rejeitaram a verdade que poderia salvá-las. E a verdade, ela é nos apresentada através do Espírito Santo e através da mensagem do Evangelho. Então, tirar das pessoas o desejo de buscar a verdade é vencer contra tudo aquilo que se chama Deus. É fazer com que as pessoas fiquem adormecidas, pacíficas, né? Porque o Evangelho, ele nos traz uma outra condição de vida, que é o desprendimento de tudo aquilo que é contrário ao que diz a palavra do Senhor. Por isso que não é comum ver católicos lendo a Bíblia ou levando ela. Aí tem a questão mais grave, que é a questão dos evangélicos, que eles até carregam a Bíblia. Só que eles também foram e são o resultado do que a Igreja de Roma, o ministério papal, assim quer que seja. Os costumes e tradições, o culto, as liturgias são as mesmas, né? Tem muita diferença não. Inclusive na questão da ceia, de comer o corpo e o sangue, e tomar o sangue de forma indevida. Todos estão fazendo isso, estão tomando o sangue de forma indevida e comendo o corpo de forma indevida. Porque o corpo e o sangue representam sacrifício. E esse sacrifício já foi feito. Então o que o Senhor quer que nós... E eu tenho um vídeo aí no canal que fala a respeito da comunhão. Muito interessante. A verdadeira comunhão. Então, comungar, estar em comunhão, é estar em comum acordo. Se é uma roda de amigos que estão glorificando ao Senhor, estão se alegrando, estão louvando, estão em comunhão. Se é um lar onde há luz, né? Onde há pais que temem ao Senhor, que lê a Bíblia para os seus filhos, que dá graças ao Senhor nas refeições, que ensina o filho no caminho que deve andar, porque a Bíblia está nos instruindo como que nós devemos agir. Essa é a comunhão diária. Então, o conceito de comunhão passado dentro das igrejas evangélicas e também da católica é que não leva à santificação. Quando fala lá para não tomar de forma indevida, é a questão da consciência.
Então, se a consciência das pessoas é condicionada ao que dizem ali, elas vão continuar errando. E não é o Senhor que é glorificado. Ah, mas existem uns que têm o Espírito Santo, que foram batizados e que estão ali fazendo parte. O joio e o trigo junto. Em todos os ambientes, né? E é minoria, sempre minoria. E essa minoria, ela está presente não para fazer parte de coisas que não tá de acordo com a palavra do Senhor, mas é para trazer luz, para trazer conhecimento, para serem como Lutero, para serem como o apóstolo Paulo, virar as costas para os conceitos de idolatria e de rebelião, de rebeldia, e falar a verdade. Hoje as pessoas, até o trigo, até aqueles que já foram batizados no Espírito Santo, eles estão como as 10 virgens, que também foi o vídeo colocado aí, como as 10 virgens, dormindo junto com as outras. Então, gente, é muito interessante. A palavra do Senhor, ela é preciosa. E tudo que vai ser dito aqui é uma coisa só. Mas que vocês entendam que nós precisamos nos despertar. O tempo que o Senhor está dando para a gente é para a gente fazer a diferença, tá? Existe um livro escrito do nosso dia. E um dia o Senhor vai querer de nós, né? O que nós fizemos aqui. Então eu vou ler Salmos 10, tá? Para vocês verem como que é interessante, tá? Salmos 10 vai dizer: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Né? Porque o salmista queria saber, ó. Porque em sua arrogância o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Entenda aí tudo isso que eu falei aí, como as pessoas dessa geração, desse mal que se levantou sobre a humanidade, tá? Tudo que fazem contra o Senhor. Vou ler novamente, versos 3. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Vocês levam isso daí muito para o lado da religiosidade, que as pessoas elas simplesmente vão, se convertem, ok. Aí passa a congregar. Aí elas se colocam nessa questão aqui como se tudo tivesse a favor delas. Mas a questão do dia a dia e da prática não condiz com a vida cristã, né? Então estão afastando o Senhor. Como é que podem ter a mente tão certa de que estão fazendo bem? Depende de algo mais profundo, de mergulhar ainda mais, 7 vezes que seja como Naamã, né? Verso 6, pensando consigo mesmos, abre aspas, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Fecha aspas. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Antes tem essa consciência, olha, Deus é na minha vida e tal, mas não vigia com os lábios, não vigia com os olhos, não vigia com a mente, com as mãos. A maldade, a roubalheira, tudo que não presta faz presente na vida dessa pessoa, uma pessoa inconstante, né? Fica à espreita perto dos povoados, emboscadas, mata. Fica à espreita perto dos povoados. Em emboscadas, mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede.
agachando fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, ó Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em suas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão, quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade até que dele nada mais se ache. Ó Senhor, é rei para tudo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Tá vendo, gente? Como que é interessante ler Salmos? Porque aqui, embora seja palavras davídicas, né? O salmista, ele estava atento para escrever, e a mensagem de Salmo traz como pedido de clamor, de socorro. É sempre uma oração profunda de quem é o Senhor e de quem é o homem, a humanidade. E aqui está colocando muito a questão do ímpio. E eu vou ler também, que coincide muito, aqui Provérbios 10. Eu nem preciso falar, só ler, para vocês verem o diferencial diante do olhar do Eterno sobre o ímpio e o justo. Justo é quem é justificado em Yeshua, porque a nossa justificação própria não nos traz nenhuma glória, né? Mas tristeza, porque não podemos nos justificar diante do Senhor. Mas quando nós somos nova criação nele, a nossa justificação é nele, no que ele nos fez, no que ele nos tornou. Então podemos sim ser considerados justos nele. Já o ímpio, a impiedade, ela é vista, compreendida em todo ato contrário da vontade do Senhor. Em toda ação ou comportamento que não condiz com alguém edificado, com alguém transformado, com alguém que tem o Espírito Santo. Então, verão atos de impiedade nesses. E aí vocês, né, analisem o mundo, o que é o mundo, o que são as religiões, né? O que é a verdadeira religião? O que é conceito de ser cristão, né? Vai muito além, muito além. E aqui, como é o próprio salmista escrevendo, é como se fosse uma continuação. Aqui Provérbios 10 vai dizer, aqui é provérbio de Salomão. Lá se entende que era davídico, né? O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Só um instantinho, pessoal. Voltando, pessoal. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados.
A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Vou ler novamente esse verso 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. Ser disciplinado, ser orientado pela palavra do Senhor, né? Olha aqui a importância. E quem é o caminho? O caminho é o Senhor, né? O Senhor e Salvador Yeshua, que é conhecido nos evangelhos. E acaba que, por levar isso adiante, instruir outras vidas, para que elas sejam condicionadas à verdade. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem, cheio de entendimento, deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que o justo deseja, lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso, para aquele que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. E aí, quando o Senhor decidiu eliminar civilizações no dilúvio, né? Salvando apenas 8 pessoas, foi por causa do quê? O que ele viu lá? Viu o que estava aumentando? Não era a perversidade? A maldade? Pois é. A maldade, ela tem um preço. As consequências e os frutos colhidos são por más escolhas, por decisões erradas. Isso a gente testifica no dia a dia. Nós que buscamos a palavra do Senhor, temos que estar focado numa vida cristã de fato, de renúncias e de tempo para meditarmos e instruir os nossos filhos e quem mais assim quiser dar ouvido à palavra do Senhor. Não vamos salvar todos, infelizmente. É o desejo do cristão que todos aqueles que você tem acesso sejam libertos, mas isso não vai acontecer, não dentro do nosso propósito de vida. Pode ser que dê ouvido a outros, né? E a gente tem que aceitar isso e orar, né? Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versos 9, vai dizer: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E para ficar
para eu não me alongar mais, porque tem muita... A Bíblia toda daria respaldo a esse entendimento, né? Mas vocês atentem-se, né? O joio e o trigo, para que eles brotem e cresçam, eles precisam da mesma terra. Só que somente um dá frutos. O outro vai servir somente para ser lançado ao fogo e queimar. Assim é a humanidade. O trigo, ele tem que saber lidar, porque a luta não é contra carne e nem sangue. É algo maior, que é o que eu estou colocando desde o início, que foi levantado de tempos em tempos para tirar o foco do caminho. O caminho é a obediência a Deus. O caminho é a orientação do que o Senhor quer para nós. Desde o Éden, do Éden o Senhor está instruindo como que devemos viver. Só que o ser humano, ele foi decaindo tanto no tempo de vida, né, como na vitalidade da saúde, como em tudo. Porque não está colocando o Senhor na direção, não é todos, né? Tem as exceções dos cristãos que estão atentos. Louvado seja o Senhor por isso. Então precisamos valorizar o Evangelho, precisamos valorizar o tempo que o Senhor está dando, porque tudo isso vai ser transformado. Essa é a verdade. Assim como o sol brilha, existe promessa que se cumprirá, de que tudo será transformado. Porque o Senhor é o dono da terra. Como diz o apóstolo Paulo, a gente planta, rega, mas quem faz crescer é o Senhor. Então, para alguém ser liberto, ser transformado, ser condicionado ao caminho verdadeiro, que é o caminho ensinado pela palavra do Senhor, pelos evangelhos, é preciso que o Senhor torne isso possível. E Ele torna através da leitura da palavra dEle, através do tempo dedicado a querer ser instruído pelo Espírito Santo. Então o Senhor trabalha em nossas vidas. E nós não podemos querer que Ele nos tire daqui, porque o propósito dEle é importante em nossas vidas para que a gente faça a vontade dEle. Tudo isso vai ser transformado e a gente tem um compromisso, temos que ter um compromisso com o Yeshua, com o Senhor e Salvador Yeshua, né? Tem que ter compromisso com a palavra dEle. Você vê que o salmista, gente, antes de Yeshua, ele está colocando conceitos alinhados ao Evangelho de comportamento. Esses comportamentos que louvam ao Criador, que glorificam ao Senhor nas ações, eles estão presentes na vida de evangélicos, na vida de católicos? Louvado seja o Senhor, porque o tratamento é individual. Porém, na questão de santificação no corpo, no todo, não é o que vemos. A gente vê joio e trigo para todo lado. E temos que saber lidar com tudo isso de forma pacífica, porque é o Senhor que faz crescer. Amém? Então dou graças a Ele pela bondade e misericórdia, pelo tempo que Ele tem nos dado, para que a gente possa fazer algo, né? Que o louva, que o glorifica nas nossas ações, que aqueles que nos ouvem sejam instruídos e cresçam na graça e no conhecimento do Pai, do Filho, que a gente possa se alegrar em ver o Senhor transformando vida, libertando, porque até a tecnologia hoje, ela é um instrumento para levar a mensagem, para que as pessoas entendam o caminho da eternidade, porque só podemos levar em consideração como algo realmente de valor aquilo que vai se tornar eterno, o que é eterno. O que é eterno? Tudo que vem do Pai é eterno, só que nós temos um destino depois do desprendimento da alma e do espírito desse corpo, a ser condicionado para uma vida eterna ou um desprezo eterno. Quem quer ser desprezado? Só que existe um império da maldade trabalhando para que muitos sejam, né? Que não sejamos nós, e que a gente lute contra aquilo que é
infelizmente, muito bem aceito e muito bem acolhido por muita gente, porque as prende numa condição carnal e que não exige delas santificação, transformação de conduta, de caráter. O Senhor, Ele olha para a terra e vê muita coisa errada. Ele vê ímpio e vê justos. No dia a dia, na ação. Você diz que é um cristão. Você tem seus filhos na presença do Senhor, sua esposa e tudo. Mas você tem um comércio e você usa de balança desonesta. Então, entende que é um negócio meio complicado? É a mesma coisa de ter uns hectares, você prepara a terra, você aduba, você faz de tudo ali, né? Molha, vai, trabalha, faz isso, faz aquilo. Mas o objetivo que você tem da colheita daquele fruto é desonesto. Então, gente, é algo muito simples de ser compreendido, porém, a dificuldade dessa coisa do favoritismo, da inveja, do roubo, do ganho ilícito, de tantas outras coisas, as pessoas estão destruindo, né? Destruindo conceitos que as torna de fato filhos de Deus. Então é interessante, é muito importante a gente meditar em Salmos, em Provérbios. Provérbios é um livro muito de instrução. A palavra do Senhor todo, o Evangelho vai estar alinhadíssimo a Salmos, porque é o Senhor que sempre foi o mesmo, que não muda. O Senhor não muda o caráter dele, ele é único, louvado seja ele. Então o mínimo que nós podemos é nos esforçarmos para ser condicionado à vontade do Rei, do nosso Senhor Salvador Yeshua, que está conhecido através do Evangelho, que é o poder de Deus. Se não for esse o nosso foco, corremos riscos, e não é isso que o Senhor quer. Amém? Então fiquem todos na paz, que o amor e a graça do Pai permaneça sobre nós. Amém? Até a próxima, pessoal.